Graça e paz, começando o nosso encontro com Deus mais uma vez, envolvido pelo Espírito. Eu posso dizer que o seu dia seja leve, agradável, produtivo. E o que eu quero trazer hoje é muito maravilhoso. É um assunto que permeia, que nos mobiliza a orar mais, a jejuar mais, a querer, a buscar, principalmente no início da fé. E também depois há muitas pessoas que estão buscando como ser batizado com o Espírito Santo. Como ser batizado com o Espírito Santo, isso mesmo. Como falar em línguas. O que eu recebo, o que me traz, o que é isso, como isso acontece. Pois ao longo dos anos criou-se um tabu incrível, não é? E que muitas coisas eram necessárias para que pudéssemos receber o batismo do Espírito Santo. Muitas coisas eram necessárias para que pudéssemos falar em línguas estranhas, sermos renovados. A lista de exigências não tinha tamanho definido, porque a religiosidade colocou muitos obstáculos para se receber o batismo do Espírito Santo e para se receber os dons de falar em línguas. Mas eu quero, através do esclarecimento bíblico, estou rodeado de Bíblias aqui, para poder te esclarecer de maneira simples, de maneira também impactante, contundente, de maneira profunda, mesmo dentro da simplicidade, para você perceber que você, na maioria das vezes, você já foi batizado com o Espírito Santo, na maioria das vezes, pelo sentido de que a maioria das pessoas que aqui entrarem já são batizadas com o Espírito Santo, já tem os dons de línguas estranhas, mas não sabe como utilizar, não sabe como usar este dom. E eu não quero ser cansativo, mas eu quero ser bem entendido, eu quero que me entendam com clareza, eu quero ser claro, quero ser franco em minhas palavras, quero ser claro, quero lhe mostrar a palavra de Deus. E eu estou sentindo aqui, por isso eu quero até inclusive orar antes, amém? Para que você possa entender tudo que eu irei falar aqui, para a glória de Deus, no nome de Jesus, vai edificar a sua vida, vai fazer com que você desse encontro aqui com Deus, absorva e entenda que esse calor, esse fogo, esse poder que está dentro de você, nunca foi exposto, nunca foi verbalizado, porque você nunca havia sido, antes dessa live, ensinada. Mas a partir de agora a sua vida vai mudar. Ai, como vai mudar? Você vai perceber a mudança radical e extraordinária que você viverá a partir de agora. Primeiro, eu quero fazer uma oração com você, ok? Senhor Deus, nosso Pai, Criador, Altíssimo Deus, Todo-Poderoso, envolve-nos nesse encontro, tira, Senhor, ou nos ajuda, que nós nesse momento nos esvaziemos de nós mesmos, nós nos esvaziamos agora para nos enchermos de Ti. Pai, todos que aqui já estão, que irão entrar aqui, possam se esvaziar-se de si agora. Em nome de Jesus eu declaro que a ansiedades, preocupações, que todo tipo de sentimento e emoções que possam causar nesse momento obstáculo, que possam atrapalhar a atuação do Espírito Santo, eu repreendo, eu vou contra você agora. E no nome de Jesus Cristo eu declaro agora o teu coração, os teus pensamentos, a tua imaginação, limpa e livre, para que o Espírito Santo possa agir com total liberdade, te encher de poder e te conceder várias línguas estranhas. Em o nome do Senhor Jesus, receba desde já o fogo, o poder, o calor da presença do Espírito Santo dentro de você. Amém? Pode ser lá dizendo amém, ok? Glória a Deus. Vamos lá.
Isaías capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Note que há uma necessidade aqui para que se derrame o Espírito. Precisa-se ter uma sede, um desejo, como se precisasse tanto da água, como se a água fosse a única saída para se manter vivo. A água só seria derramada sobre aquele que tivesse sede, nessa conjectura de restauração, de dedicação ao nosso Deus. E ele diz que derramaria do Espírito dele sobre a tua semente e sobre a tua descendência. Então a promessa da qual estamos falando, da qual você está buscando, da qual você vem orando, jejuando, você vem desejando, querendo falar em mistérios e tem buscado tanto, porque disseram que você precisa fazer e colocaram que você precisa mudar, se moldar primeiro, que você precisa estar preparado, e quando Deus quiser, Deus batizará você. Quando Deus quiser, você falará em mistério. Mas eu quero te provar, e já comecei provando agora, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Você tem que reconhecer que você precisa, que você depende. Você tem que ter sede. A sede é querer, é desejar, é buscar desejando. É fazer com que esse sentimento aumente dentro de você. E fazendo isso, você já está chamando a atenção de Deus para que Ele comece a derramar sobre você. Derramarei o meu Espírito. Olha que coisa linda. E nós iremos entender esse texto maravilhoso também, entendendo no Novo. É claro, aqui está no Antigo Testamento. Poderíamos ir em Joel, né? Poderíamos ir em Joel, quer dar uma passada lá. Poderíamos ir em alguns outros livros, mas vamos dar uma passada em Joel, no capítulo 2. O versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Derramarei o meu espírito. A promessa de novo de derramar. Então percebemos que aqui faz novamente o link com Isaías 44 e o versículo 3. Notemos que o Espírito é derramado sobre aquele que quer, aquele que anseia, aquele que tem sede. E o maior ensinador sobre o batismo do Espírito Santo, a quem devemos considerar totalmente cada palavra, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, vai nos falar com uma contundência, com uma clareza, com um amor incrível sobre recebermos o Espírito Santo. Amém? Então eu quero ler com você acerca dessa graça que nos foi dada, que foi entregue a você. No Evangelho de João, capítulo 14, eu quero ler com você.
capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus vai revelar uns segredos aqui, que o Consolador, o Paracletos, iria ser dado para que eles não ficassem só. E seria dado na medida em que eles se sentissem seguros, assim como estavam naquele exato momento. Quando ele refere-se a outro Consolador, ele está dizendo outro no mesmo nível, na mesma qualidade de instrutor, de professor, de mestre, de orientador, de discipulador, de pai espiritual. Ele está ensinando o grande segredo. E ele seria enviado, esse Consolador, para que permanecesse neles. E o grande detalhe é que é um Espírito da verdade. O mundo não conhece porque não pode ver e nem abre o coração para entender, não consegue conhecer, ao contrário de você. Agora, aqui Jesus conta o segredo, porque Ele habita convosco. Jesus está falando dele. Aquele Consolador, Ele, Yeshua que ali estava, Ele habita convosco, Ele está aqui convosco. Mas em breve, Ele estará em vós. Ele habitava porque estava em carne, então estava do lado, estava ali. Mas quando Ele viesse, se Deus Triuno Santo, em Espírito, entraria dentro deles, fazendo-se um só com o Espírito deles. Quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, falado aqui, ensinado por Jesus, Jesus nos dando a conhecer, nos fazendo conhecer como recebê-lo. Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele está dizendo que voltaria, mas não voltaria agora em carne, voltaria em espírito para morar dentro deles. É muito maravilhoso esse ensinamento do Senhor Jesus. Isso é muito poderoso para nossas vidas. Eu quero que você saiba que a religião tirou isso de você. Isso. Impôs regras, impôs uma lei, impôs uma teologia de que você precisaria estar preparado para receber o Espírito Santo. Você precisaria estar preparado para falar em línguas, para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você teria que se purificar. Você teria que fazer alguns requisitos acontecerem que, examinando com simplicidade a Escritura, nós iremos notar que é exigido apenas uma coisa. Eu quero mostrar a você que é por isso que você tanto chora, tanto orou, e é por isso que você vê algumas pessoas chegando para a instituição, para a igreja, chegando para comungar, para congregar, já recebendo o Espírito Santo, porque elas estão livres desses bloqueios. Você vê pessoas sendo renovadas constantemente, porque estão livres dos bloqueios impostos pelos homens. Crenças que limitaram você, as crenças limitantes,
foram impostas, crenças essas é que você tem que se santificar a você mesmo, você tem que jejuar mais, orar mais, pedir mais, buscar mais, e depois, mesmo você fazendo tudo isso, quando Deus quiser, Ele te dará, e a Escritura não mostra assim. Eu quero que você observe com cuidado agora, com muito cuidado, alguns versículos que eu irei te mostrar. Quero que você observe com muito cuidado, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 4, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero ler com você de novo, devagar, que você possa entender. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Perceba algo comigo aqui agora. Todos estavam orando, ok? Então orar é conversar com Deus. Orar é falar com o nosso Senhor. Orar é abrir o coração, é dizer o que sente, o que pensa, o que precisa fazer, o que precisa receber, as instruções que quer, os conselhos que bastam para alcançarmos sucesso naquilo que desejamos. Então, orar é conversar com Deus. Eles estavam em um período de conversa com Deus, quando foram cheios do Espírito Santo. E quando começaram a falar em línguas, eles começaram a falar. Quando é que foram cheios do Espírito Santo? Quando perceberam que aquela conversa foi aquecendo, foi ficando mais calorosa, aquela conversa, aquele diálogo com Deus, ao ponto de sentirem um fogo dentro deles, dentro do coração, dentro dos órgãos, dentro da alma, dentro do espírito. Nesse momento, alguns pensamentos começaram a surgir algumas palavras dentro da mente deles, dentro do inconsciente deles. E eles começaram a falar aquilo que vinha na mente. Eu vou te mostrar algo claro, uma analogia simples. Você se encontrará com alguém hoje, pois ainda estamos no encontro com Deus, nesse segundo período, nesse segundo encontro com Deus, desse dia. Todos os dias, vou dar um motivo para você se inscrever. Todos os dias estamos aqui, se encontrando com Deus, aprendendo com o nosso Senhor, derramando nosso coração na presença dEle, se esvaziando de nós mesmos e se enchendo de Deus. Há um motivo maravilhoso, não há? Você ser motivado, inspirado, ser renovado, ser cheio do Espírito Santo. Uau! Se inscreva no canal, convida alguém para ser inscrito. Nós não falamos sobre religião, nós não tocamos na fé de ninguém, mas nós sabemos que a fé de todos quer chegar até Deus, e nós falamos da Escritura que nos ensina como chegar até lá, assim como está nos ensinando como ser batizado com o Espírito Santo, como falar em línguas espirituais. Porque temos que falar o porquê falar em línguas, o que nos traz, o que acontece conosco quando falamos em línguas. É extraordinário, irmãos. Essa live vai ficar salva. Você precisa compartilhar com quem precisa ter esses segredos, obter esse conhecimento, receber. Você pode compartilhar agora com alguém que você sabe que congrega há muitos anos e busca tanto esse poder, busca tanto essa presença.
e não consegue verbalizá-la, expressá-la, exteriorizá-la. E eu estou aqui inspirado pelo Espírito Santo para te ensinar como fazer isso. Eu quero que você perceba comigo, se pegarmos qualquer tradução, olha só, se pegar até tem muito mais. Se pegarmos qualquer tradução aqui e lermos o texto, eu vou pegar na tradução, a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica completa, ok? Para você avaliar comigo, para você poder ver comigo aqui a instrução dada. Eu sei que tem pessoas que estão assim, tem pessoas que estão sentindo já esse poder, tem pessoas que estão aí sentindo essa presença. Olha aqui o que diz: todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Na língua judaica completa. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar nas línguas diferentes que o Espírito lhes capacitava que falassem. Está assim aqui. Vamos para essa outra aqui. Vamos para essa outra tradução. Amém? Eu quero que você entenda isso, pois tiraram essa simplicidade de você. É através desse conhecimento que você vai ser cheio do Espírito, como está sendo agora, como está rindo agora, como está sentindo o calor do Espírito agora. Olha, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Você está percebendo que o Espírito está lhe concedendo, que o Espírito está lhe dando. Quando você está orando, você já sentiu aquele calor, as mãos se acalorarem, o peito se aquecer, você recebeu algumas palavras, por menores que sejam, o Espírito Santo queria que você pusesse para fora, queria que você expelisse, queria que você abrisse a sua boca e repetisse. É como a simplicidade da analogia que eu disse que faria e vou fazer com você. Você encontrará, ou já encontrou um amigo que perguntou para você: e aí, o que é que você vai fazer na terça, amanhã? Você disse: espera um pouco, deixa eu pensar. Eu recebi aquele convite para ir na casa do irmão, mas eu acho que eu não vou ir lá. Eu estava pensando em parar no restaurante, fazer uma refeição, mas e se eu for no shopping e fazer uma refeição no shopping e lá mesmo já ir ver um bom filme? Escolher um bom filme que vai me edificar, que vai produzir em mim um conhecimento que fará bem para a minha vida, algo produtivo, algo bom para mim. Ou se eu fazer uma refeição no shopping e escolher uma roupa nova, um calçado novo para mim, e talvez eu comprar até uma a mais para dar de presente para alguém. Eu já sei. Isso você pensou ali para responder. Aí você disse: eu já sei, eu vou no shopping, vou fazer uma refeição lá e vou comprar algumas coisas para mim e vou presentear alguém. Você disse para aquela pessoa o que você pensou. Amém? Faz sentido para você? Você disse para aquela pessoa o que você pensou, o que estava na sua mente, o que estava no seu inconsciente, no subconsciente. Você expressou, você verbalizou. É assim que o Espírito Santo concedeu a todos aqueles quase 120 homens que ali estavam em oração. O Espírito Santo começou a falar na mente deles. O Espírito Santo começou a dizer para eles. E eles foram repetindo. Eles foram verbalizando tudo que o Espírito Santo falou. Uau! Glória a Deus! Você está entendendo? Faz sentido para você? Você consegue entender? O que você tem sentido, esse fogo, este calor, quando você está conversando com Deus,
quando você está orando, e esses nomes que vêm, mas apóstolo, só vem um nome só vem uma palavra só, fala ela, vai falando. Devarácia, Devaruti, que alutsa, brosidi, que me darácia, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E conforme você vai falando, perceba que o texto diz, e começaram a falar em línguas, eles foram cheios do Espírito, e eles começaram a falar em línguas, não foi o Espírito Santo que falou neles. Eu quero que você entenda que para falar em línguas estranhas, você não vai ficar inconsciente, não vai perder o juízo, o Espírito Santo não vai assumir o seu corpo, não é uma incorporação, é uma união do Espírito Santo com o seu Espírito. Prove e mostre para mim, apóstolo, onde está isso? O profeta de Deus, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, ó, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, porque Deus é espírito. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. Olha aí, capítulo 4, 24, Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, que dará o ele. Ó, adorando em espírito. Adorando em espírito. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, lhes concedia que falasse. O Espírito Santo está lhe concedendo palavras. E por mais que seja uma só, eu quero que você entenda comigo que o que é espiritual vai além daquilo que eu e você está tentando, querendo entender. Está além daquilo que a religião impôs, fazendo com que ficasse mais difícil o acesso ao nosso Senhor. Porque não precisa você se santificar para receber o Espírito Santo, para receber o batismo, para falar em línguas. É o contrário. Você precisa do Espírito Santo para ser santificado. Você não precisa se santificar para receber o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo para se santificar. Você precisa falar em línguas, você precisa ser concedido. Você precisa receber o que é concedido pelo Espírito Santo para que, falando em línguas, você se edifique. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uau! Uau! Deixa eu ler o versículo 13 para você ver o quão poderoso é o que o apóstolo Paulo ensinou porque aprendeu do Senhor. Olha só. Vamos do versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que procede de Deus, a fim de que conheçamos os dons que nos foram concedidos gratuitamente por Deus. Ou seja, não há preço que se pague que recebe-se gratuitamente. Eu quero ler com você na Bíblia judaica, para que você preste muita atenção. 1 Coríntios, abra comigo aí sua Bíblia. É a partir desse conhecimento que quando orarmos você vai falar em línguas, você vai ser renovado. Estou todo arrepiado. Você pode compartilhar porque vai falar em línguas, vai ser renovado. Você vai perceber que você perdeu muito tempo, mas tudo tem um tempo, né? Chegou o tempo de você ser cheia do Espírito Santo. Olha só, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos na Bíblia judaica. Nós, porém, não recebemos
o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. Uau! Olha aqui os segredos sendo revelados, e em seu lugar usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito. Aleluia! Glória, o Espírito nos ensina e nós falamos o que ele está ensinando aqui, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. E quem é que tem o Espírito? Uau! Glória! Aleluia! Vamos ler o versículo 14. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Você entendeu que o que os homens, no versículo 13, essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. A sabedoria humana, ao invés de nos aproximar, ela nos distancia, porque ela impõe algumas regras para receber que a própria Bíblia não impõe. A Bíblia facilita, nos dando a clareza através do entendimento espiritual do que realmente é necessário fazer. Olha só, então eles começaram a falar em línguas ali. O Espírito Santo enviava 2, 3 palavras, 10 palavras, 1000 palavras, eles iam reproduzindo, verbalizando. Aquilo fez com que as pessoas ouvissem aquilo, porque estava próximo à festa e a cidade estava cheia de pessoas. E as pessoas começaram, você conhece a história, as pessoas começaram a falar acerca do que estava acontecendo. E vamos pular para o versículo 38, quando todos estão ali aprendendo sobre o que de fato estava acontecendo. Pedro ensina que aquilo era o que foi prometido pelo profeta Joel, aquilo que Joel verbalizou, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que o profeta Joel profetizou estava acontecendo naquele exato momento, naquele período, naquela manhã, naquele encontro com Deus que eles estavam tendo. É o que está acontecendo agora. Você está sendo renovado em seu entendimento, em seu pensamento espiritual, e você está prestes a falar em línguas. E você pode falar em línguas agora, pode falar a palavra que está aí agora, permeando você, rodeando você, operando em seus pensamentos. Está te lembrando o que está acontecendo nos céus, o que acontece nos céus. Pedro, diante de tanta pergunta, tantas pessoas, quase 3.000 pessoas, estão querendo receber o que eles estavam recebendo. Elas estão perguntando para Pedro: olha, o que é que devemos fazer? Eu quero ler com você. Ok? Capítulo 2, versículo 37, de Atos dos Apóstolos. Então, quando eles ouviram isto, sentiram-se compungidos em seu coração. Uau! Aleluia! E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, varões e irmãos? Eles queriam também aquilo, eles queriam também aquela promessa, porque Pedro disse para eles que aquela promessa era para eles e para os filhos. Aleluia!
Então eles queriam também, perguntaram: o que devemos fazer? O que precisamos fazer para receber, Pedro? Fala para nós, Pedro. Nós queremos também sentir isso, queremos esse batismo com o Espírito Santo, nós queremos esse poder, queremos essa graça, o que devemos fazer? Pedro ensina o segredo que Jesus ensinou, tá? Jesus ensinou. Todo o capítulo onde Jesus vai nos ensinar sobre o Espírito Santo é no Evangelho de João, logo depois da última ceia. Jesus vai contar os segredos de receber o Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, da obra do Consolador, do testemunho do Consolador. E tudo está a partir do capítulo 14 até o capítulo 16. Nós vamos entendendo o que Jesus vai ensinando. Jesus, ele sim dá uma aula de paracletologia, de pneumatologia. Ele dá uma aula sobre o Espírito Santo inacreditável, simples e poderosa. E quem estava ali do lado? Os apóstolos aprenderam para ensinar, para ver, para deixar o Espírito Santo ativar outros, conceder a outros os dons espirituais que foram nos dados, conforme lemos lá em Coríntios, foram nos dados gratuitamente, pela graça, imerecidamente. Olha só. A fim de que conheçamos os dons que nos foram concedidos gratuitamente por Deus. Ok? Então vamos entender. Pedro vai ensinar para eles diante da pergunta. Então Pedro respondeu: arrependei-vos. Aleluia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a vós pertence a promessa, e a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Glória a Deus. Quase 3.000 almas receberam o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Imagina, se 120 chamou a atenção, quase 120, chamou a atenção de quase 3.000, e 3.000 chamou a atenção de quase quantos? O Pai da glória. Aleluia, grande é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Se quase 120 pessoas chamaram a atenção de quase 3.000 pessoas, quantas as 3.000 pessoas chamou a atenção quando começaram a receber o batismo com o Espírito Santo? O segredo aqui é arrepender-se. Se você está aqui, você se arrepende de todos os seus pecados, e você já se arrependeu, e tem vivido uma vida digna de arrependimento, demonstrando com seus atos e comportamentos que se arrependeu. E detalhe, nem precisa se cobrar tanto, se culpar tanto por não ter sido renovada há anos, por não ter sido batizado com o Espírito Santo há anos, meses, não sei quanto tempo faz. Não precisa, porque você foi simplesmente, infelizmente, você foi alvo de uma instrução entregue a você da mesma forma com a qual receberam. Você foi uma vítima de uma religiosidade que dizia que era preciso, era necessário
algo ser feito primeiro, exterior, para receber interior. Não, não é assim. Deus é espírito e ele trata com o espírito, ele fala com o espírito, ele se comunica com o espírito. Então o arrependimento sincero, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O arrependimento primeiro vem nos seus e nos meus pensamentos, nas nossas imaginações. Isso faz com que o Senhor receba, com que ele se conecte e tenha a capacidade de captar, de entender que há uma verdade nesse arrependimento, que é um arrependimento verdadeiro, fazendo com que ele manifeste-se, fazendo com que ele conceda-te, através do Espírito Santo, o pronunciar em línguas. Tem pessoas que está queimando. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas você está entendendo. Foi simplesmente arrependei-vos. E você vai receber o dom do Espírito Santo. E aí nós podemos ir em outros lugares da Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Aqui está um povo diante de Pedro. Um povo italiano. Porque Cornélio era italiano. Ele era da corte italiana. E Cornélio teve um encontro com Deus, mesmo distante da religiosidade daquela época, dos padrões exigidos humanamente falando daquela época. Cornélio teve uma comunhão, um contato tão íntimo, tão poderoso com Deus, que Deus enviou um anjo para se comunicar com ele. Ele teve a visão do anjo, ele conversou, ele interagiu com o anjo. O anjo deu para ele uma mensagem profética, direção, revelação. Aquele homem obteve de Deus o favor imerecido. Foi exposto àquele homem o coração que ele tinha. E poderíamos até ler aqui o que é que o anjo disse. Olha, orava a Deus continuamente. E um dia ele viu claramente em visão, quase a hora nona, que é às 15 horas, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio, um centurião da corte italiana, estava orando, ele estava orando. Deus enviou um anjo, ele não era judeu. Ele não fazia parte da comunidade judaica, ele não agia como um judeu agia para com Deus, ele não tinha aqueles dogmas e foi presenteado com visões divinas, celestiais, porque a pureza primeiro estava dentro dele. E veja, este fitando nele os olhos, muito atemorizado, perguntou: quem és, Senhor? Então o anjo lhe respondeu: as tuas orações e tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Olha só, aí Deus vai revelar para ele o homem, o lugar que o homem está. É incrível. Aleluia. O anjo vai falar para ele. Olha que coisa extraordinária. Aqui nós estamos vendo que Deus envia anjos, sim. Que somos capazes de ver anjos, sim, que somos capazes de conversar com os anjos, de recebermos instruções. Deus fala de várias formas. Deus fala, assim, nos seus pensamentos, nos meus pensamentos. Ele fala através dos sonhos, sim, fala. Ele fala também através dos anjos. Então para, irmãos, para de atacar os irmãos quando estão falando que estão conversando com os anjos. Que os anjos estão lhe dando a direção. Olha o que o anjo disse a ele: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, cujo nome é Pedro. Ele está hospedado com certo Simão curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha o que é que o anjo disse a ele. O anjo disse aonde era
a residência. Diz que a residência ficava junto ao mar. Disse que havia 2 Simãos na residência. 2 Simãos. O primeiro que teria que ser chamado era o Simão, que o sobrenome era Pedro. E o dono da residência se chamava Simão também. Mas a diferença era que o Simão, dono da residência, era um Simão curtidor. Olha que extraordinário. Olha o direcionamento que o anjo deu. O passo a passo. O detalhe o anjo deu para Cornélio. Aí eu quero que você entenda, não vamos falar sobre anjo e sobre essa comunicação com mais intensidade, intimidade e profundidade em uma outra ocasião. Mas você entendeu a forma que Deus está falando, não é? Então aquele homem teve um contato com Deus, ele já estava cheio do Espírito Santo, só que ele não sabia. Agora, vamos para o versículo de número 44. Pedro foi chamado, ele entendeu aquele mistério espiritual, Cornélio, enviou os homens, trouxeram Pedro, e Pedro entra meio sem jeito, sem graça, e ali no versículo 44 de Atos, capítulo 10, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo foi derramado. Lembra? Lemos Isaías 44, 3. Lemos Joel, capítulo 2, versículo 28, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Lemos o Evangelho de João, capítulo 14, lembra? Lemos o versículo 16 e 17. Lemos Atos, capítulo 2, versículo 4 e versículo 38, que fala que o que é necessário para receber o batismo do Espírito Santo, arrependimento. O arrependimento interior, da alma, aleluia, dos 5 sentidos. E note comigo aqui agora, capítulo 10 de Atos, versículo 44, então Pedro ainda falava estas palavras, e o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que haviam, ou melhor, sobre todos os que ouviam a palavra. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, maravilharam-se de que também sobre os gentios derramasse o dom do Espírito Santo. Uau, glória a Deus! E porque eles entenderam, perceberam que foi derramado o Espírito Santo? Como foi que eles entenderam isso? Como eles perceberam que havia sido derramado o Espírito Santo? Como eles entenderam? Nós vamos ler o versículo seguinte para entender. O versículo diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu, estes também como nós receberam o Espírito Santo. Uau! Alguém porventura poderia recusar-lhe a água para que não sejam batizados? Perceba que aqui foi diferente da experiência que Pedro impôs. Aleluia! Pedro ensinando, até Pedro, irmãos, precisou muitas vezes ser reposicionado pelo Espírito Santo. Se algum líder, alguma autoridade espiritual estiver aqui, até essa altura, está ficando bem longo o vídeo, mas está valendo a pena, pois você está vendo que estamos falando que está na Escritura, nada fora dela. Não há nenhum achismo aqui, mas sim bibliologia, ok? Bibliologia, sim, uma parte da teologia sistemática, para entendermos de forma clara. Lá no capítulo 2 de Atos, versículo 38, Pedro colocou os requisitos: arrepender-se e ser batizado nas águas, para depois receber o dom do Espírito. E é por isso que muitas pessoas se apegaram aqui, a essa palavra de Pedro, e dizia: não, você primeiro tem que aceitar Jesus se arrependendo, depois você precisa ser batizado nas águas e depois você receberá o batismo do Espírito Santo. Mas não é assim que acontece.
Podemos ver, sim, Jesus sendo batizado também com o Espírito Santo, assim que desceu nas águas. Ele desceu nas águas batismais e ali aconteceu os 2 batismos. Ali o Espírito Santo veio e repousou sobre ele. Aqui Pedro dá essa exigência e aconteceu com eles assim. Eles foram batizados nas águas naquele momento e ali também eles receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. É interessante, muito forte isso. E aqui vai um grande detalhe para as pessoas que falam tanto sobre as formas do batismo. Como os senhores acham que aqueles quase 3.000 foram batizados? Se não tinha uma piscina batismal, se estavam longe do rio ali, se não havia água encanada, se não havia veículos para levá-los aos rios. Bom, isso fica para uma outra ocasião. E agora que Pedro está vendo que na casa dos italianos, só de ouvir as instruções, as palavras, porque Pedro com certeza falou do que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro com certeza falou da descida do Espírito Santo. Pedro ensinou como era sentir-se cheio do Espírito. Pedro ensinou como era falar em línguas. E enquanto Pedro ensinava, enquanto Pedro ensinava como estou te ensinando agora, eles começaram a falar. Você pode falar em línguas aí. Você está recebendo, ele já está te dando. Fale. E vá falando sem parar, não fale e fique relabado, tá? Que me manda zaná de nos evite levura que zamitri for que me dá siade malada de me dá o exandute que me dará o ar. Quanto mais você fala, mais o calor vai aumentando dentro de você, mais o fogo do Espírito da presença vai aumentando. Pedro fica fascinado, e detalhe, eles receberam aqui, olha só, Pedro entende, o versículo 46 e 47 do capítulo 10 diz: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu: estes também, como nós, receberam o Espírito Santo. E agora, quem é que pode negar que eles podem descer as águas batismais? Foi o contrário do versículo 38 do capítulo 2. Aqui eles receberam primeiro o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e depois foram batizados nas águas. Ou seja, não há uma regra definida, amada. Deus faz como Ele quer. E Ele sempre vai confundir o homem, porque as coisas espirituais, só são entendidas por espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Uau! Glória a Deus! Então eles começaram a falar. E podemos ver isso aqui. Quer ver mais alguma coisa? Antes de orarmos, para você ser batizado com o Espírito Santo, começar a falar em línguas. Eu vou ler mais 3 versículos, ok? Eu vou ler Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. Uau! Glória a Deus! Olha que tremendo! Olha que fascinante isso! Quando Paulo colocou as mãos, com certeza Paulo ensinou isso que eu estou te ensinando. Você está falando com Deus. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo. me dará o dia. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu Te amo. Senhor, eu Te quero. Senhor, eu necessito mais de Ti. Senhor, derrama a Tua proteção sobre o meu lar. Filhos, filhas,
parentes, amigos, colegas do trabalho. Senhor, derrama mais, Pai, me ensina mais, Deus, a te amar, mais te buscar, mais te adorar, mais, ó Deus, te reverenciar. Me ensina a mais te agradar. Eu quero mais, 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 mais. E você vai sentindo um calor, vai sentindo sim as emoções começarem a ficar mais intensas. E de repente os pensamentos começam a ser tomados por palavras que você precisa apenas verbalizá-las. E vai falando, falando, falando. E o fogo vai aumentando. Paulo ensinou isso, e quando colocou as mãos, eles começaram a falar em línguas e também a profetizarem. Olha aí os dons sendo dados. Os dons sendo entregues gratuitamente. É sobre isso que eu estou falando. E eu quero que você entenda, você que tem esse desejo imenso de falar em línguas, eu vou orar com você. E você vai falar em línguas. Você vai falar em línguas. E se você não falar agora, vai falar depois, quando orar e tiver os pensamentos, as palavras vindas do Espírito para você, fale. É só você abrir a boca, não é o Espírito Santo que vai falar em você. Aí nós entramos lá em Atos de novo, capítulo 2. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eles começaram a falar. Eles falavam que eles recebiam do Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebam essa unção. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, já que em espírito fala mistérios. Olha a agitação no mundo espiritual. Está vendo, até meus cachorrinhos ficaram agitados. Em nome de Jesus, cesse toda agitação. Porque eu estou te contando segredos simples, espirituais dentro da palavra, para que você aprenda, pratique e ensine, para que você se comunique com Deus em mistérios. Olha, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas sim fala direto com Deus. Por isso que o inimigo, as pessoas não querem, os religiosos não querem que você fale em línguas, porque você estará falando direto com Deus. Os pensamentos negativos, o diabo irá dizer a você que não é de Deus. Você ficará preocupado, mas isso, o que é que ela vai falar? O que é que meu filho vai dizer, minha filha? O que é que meus amigos vão dizer? Não se importe com eles, fale direto com Deus. Quando você está fazendo isso, você está trazendo muitos benefícios para o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Você precisa entender esse mistério. No versículo de número 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz: o que fala em línguas a si mesmo se edifica. O que fala em língua a si mesmo se edifica. Você recebe dos céus capacidade, habilidades para fazer coisas novas, para entender de forma clara a Escritura, para poder receber mensagens, ativações de dons espirituais. Muitas coisas acontecem quando eu e você falamos, quando eu e você falamos em mistérios com Deus. Amém? Você entendeu isso? Ah, mas se for lá, e se for só uma palavra, vai repetindo ela. Eu posso te mostrar uma palavra forte que você vai entender que ela veio do céu. Ela não é uma palavra humana. Está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 5. Daniel capítulo 5, eu quero que você entenda comigo essa palavra, amém? Daniel capítulo 5. Versículo 5. No mesmo instante,
apareceram uns dedos de mão de homem, que escreviam defronte do candeeiro, do candelabro, sobre a argamassa da parede do palácio do rei. E o rei viu a palma da mão que escrevia. O semblante do rei desfigurou-se, seus pensamentos lhe conturbaram, e as conjunturas de seus lombos perderam as forças. E os seus joelhos tremiam e tocavam um no outro. Então o rei gritou e pediu que lhe trouxessem os encantadores, os caldeus, adivinhos, astrólogos, e o rei disse aos sábios da Babilônia. Lembre-se que a Babilônia era a potência mundial. Era o país, a nação que tinha o domínio do mundo, ou seja, todos os sábios, os melhores e maiores sábios da terra daquela época estavam ali na Babilônia, prestando serviço para o palácio, para o rei. Mas eles não souberam interpretar a palavra que for escrita, porque não era a palavra da terra, era a palavra espiritual. Espiritual. E vamos ler a palavra que foi escrita. Vamos ler? Daniel, capítulo 5. Versículo 25. E esta, pois, eu vou marcar nessa Bíblia que não está marcada. E esta, pois, é a escritura que foi vista. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Não houve na Babilônia homem instruído na adivinhação, na astrologia, na ciência, no conhecimento mundial que fosse capaz de interpretar essas palavras. E Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene é repetido, mas não significava apenas uma frase. Mene, o primeiro Mene tinha uma interpretação, e o segundo Mene, por mais que fosse a mesma pronúncia, tinha outra significação, tinha outro sentido, tinha outra interpretação. A interpretação que Daniel, cheio do Espírito Santo, só outra pessoa cheia do Espírito Santo, só outra pessoa espiritual, para interpretar uma palavra, uma fala espiritual. Esta é a interpretação das palavras. Mene, Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs um fim neles. Olha o tamanho da palavra, uma pequena palavra Mene, olha o grande significado dela. Olha o grande significado dela, olha o número de fala da sua interpretação. Tekel, olha só, Tekel, essa palavra Tekel, olha lá, é uma palavra não terrena, é uma palavra espiritual. Se fosse de algum idioma da terra, aqueles homens que foram chamados pelo rei interpretariam. Essa palavra Tekel, foste pesado na balança, e no peso foste achado em falta. E agora há uma outra pronúncia, Parsim. Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Uau! Glórias ao nome do Senhor. Você está entendendo? Que de repente você está orando e vem uma palavra só. Fale essa palavra. Fale sem medo. Que é isso, Parsim? Fale sem medo. Porque o Espírito Santo está lhe concedendo a pronúncia, a fala que você deve repetir. Mas quem tem que falar é você. É você que tem que falar. Faz sentido? Você está entendendo? Capítulo 5. Eu quero ler na Bíblia judaica para você ver. Quero ler na Bíblia judaica, ok? Só um pouquinho extenso, irmãos. Mas está valendo a pena. Está valendo a pena, não é? Capítulo 5, versículo de número 26. Este é o significado. Mener,
Memer, Tekel, Passim. Uau! Glória a Deus. Aqui está na Escritura. Você precisa apenas abrir a sua boca e falar. Está sentindo fogo aí? Está sentindo a presença, o poder? É hora de ser batizado com o Espírito Santo. É hora de receber os dons de línguas. É hora de receber os dons proféticos. É hora de receber a graça, tudo através do poder do Espírito Santo. Eu quero orar com você agora. E você que quer falar em línguas, preste atenção. Eu vou simplesmente orar por você, mas quem vai receber as línguas na sua mente é você. E conforme você vai orando, vai falando, conforme você vai falando com Deus, esse fogo dentro de você vai aumentando, e você vai falando. E aí, quando você estiver falando em línguas, você vai edificar-se a si mesmo, vai falar com Deus. Então você vai se santificar a partir do Espírito Santo. Eu não falo em língua, mas eu não sinto vontade de pecar, eu não sinto vontade de fazer as coisas que eu fazia antes. E mesmo assim, quando eu vacilo, quando eu peco, eu sinto uma vontade tão grande de me arrepender, eu peço perdão a Deus. Isso já prova que você foi batizado com o Espírito Santo. Isso já prova que o Espírito Santo está dentro de você. O arrependimento, o se desviar-se do pecado, do erro. Isso já prova que o Espírito Santo está dentro de você. É Ele que te faz se santificar. É o Espírito Santo que te santifica. E não você que santifica o Espírito Santo. Consegue entender isso? Então esse fogo, essa presença que você está sentindo, através desse conhecimento, ela vai aumentar agora. Ela vai aumentar agora e você vai receber, o Espírito Santo vai conceder a você as palavras que você precisa dizer. Fecha teus olhos aí agora e você fale fazendo o almoço, lavando a roupa, fale no carro. Eu falo em mistério aqui em casa, é uma coisa extraordinária. Minha esposa está adorando, louvando, ela começa a falar em mistério. Eu estou orando, estamos conversando e daqui a pouco um dispara dentro do carro, não importa o lugar. E os benefícios que traz falar em mistério são inúmeros. Então chegou a hora de você, que já é batizado com o Espírito Santo, então eu vou falar de novo, você vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai falar agora com Deus, diretamente com Ele em mistérios. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora, Jesus, por este homem, esta mulher, que aqui esteve, Senhor Deus, focado em tudo que foi ensinado, para aprender, Senhor, mais de Ti, para se conectar com o mundo espiritual, e assim está ele, assim está ela, conectados com o Senhor agora, estão em busca do Espírito Santo, e eu declaro agora, ó Pai, eu imponho minha mão espiritual sobre a cabeça dele, a cabeça dela, e assim como Pedro, como Paulo, como João, impuseram as mãos sobre a cabeça dos teus filhos, e eles receberam o poder, e começaram a ser, ó Pai, ministrados pelo Espírito Santo, começaram a receber todas as palavras que o Espírito Santo concedia, concede a eles agora, Deus, em nome de Jesus. Recebe agora, recebe a em nome de Jesus. Receba agora os dons de línguas, receba agora os dons de língua, fale agora as línguas que o Espírito Santo está te concedendo, que esse fogo aumente, que esse fogo aumente, que esse fogo se santifique. Ele me fala em línguas. Fala em línguas agora. Namuti narasi dizawida rawia. Fala lá na uida lá na calaço. Fala em línguas agora. Fala ali a minara uidera mandara narasi dizara. Que me dará bababababa riti ralawi. Redicalaza wata orikista. Erikida watori me dará luti darawi. Alubino dirasi dara mutemasia. Dimitri kamadu do citadana. Que
dara o intedasse, me dara o aba, de baba buia dara que me do shiduria pita, de do shidire bishi de saterenino, de ninho, varudi de Isabela e Vialuca, que me disse, dizendo, de demita, liri bem o meu promundar, receba, fale mais, machanara sudizada, falaru de quiriria, surumia, valumia, diribitriandura de um número lá, que disse, diribivaruti, diracida, dela dorini de ondorono, receba o Espírito Santo, relembrar o dia caçamado, templa providencia tudo que Deus faça, receba o Espírito de Deus, receba o poder de Deus, receba as línguas que o receba as línguas que o receba as línguas que o Senhor Deus quer que você fale, receba agora, não para, vai falando, receba mais, fale marazará que mira luridiada, é você que fala, o Espírito Santo está dentro de você, o fogo está aí aceso, queimando, é um fogo que não cessa, não para, é só você ativar, expressa, verbalúria, que exanuti, darazará para subizauá, abre a boca, verbaliza a palavra que o Espírito Santo está colocando nos seus pensamentos, a calaça, diridi que medrianto, derenaramarácia, diribi, labara, chorei, laburi miderga, alamanjuri miderga, nabracia, dirimi antros ergue, forgue, nefonciasa, debari de onerela, seria, lararabaraua, ei de plamandá, que desse dizelite, que late, iribiandura, siderimiderela, barauia, e você vai sentindo, e vai se alegrando, e vai se arrepiando, e vai queimando o seu interior, é o poder de Deus, receba mais, dá para ele, Deus, toca Deus agora, derrama teu Espírito, dá para ele, Deus, dá para ela, em nome de Jesus, receba muito mais do poder de Deus, amém? Glória a Deus, continue falando, fala, Zanara que andou, nevassi bizauí, Amarassuri, Amaraua, Calaza, Mitri, Borda, Quedraza, Duzaderga, Dazuditram de Dorica, Kizauide, que me desauide, Darassúria. Vai falando, Espírito de la Mandérica, que Lazamar de Omedeva, Subezeforgia, que Fargue de Fosse, Misevedé, Deva, que Promideva Cantiotá, que Sanutitesse, Mi Priomanas, Intaua, Tevasto-me decante o Promide Calate. Por onde andou que disse que brinole de Dio para mandar a guardária. Vai falando, em nome de Jesus. E eu peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa instrução. Então, aqui temos uma junção para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, para quem quer falar em línguas, para quem quer profetizar, entender um pouco de como Deus fala, usando através dos anjos, o elo de comunicação, a ponte de comunicação, várias coisas impressionantes que você teve acesso agora e que você pode fazer com que outra pessoa se alegre também, compartilhando. Então compartilha nas tuas redes sociais e Deus vai abençoar ainda mais aqueles que precisam entender esses mistérios que estão escritos aqui, ó, palavra de Deus, na palavra do Senhor, tem mais ali, amém? Glória a Deus, pode compartilhar, muitas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo, e irão falar em línguas, o avivamento está acontecendo, você pode ouvir falar do avivamento, ou você pode ser o avivamento. Eu escolho ser o avivamento e eu sei que você também. Então eu te aguardo no próximo encontro com Deus. Um beijo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro com Deus.